Sala VIP. Você está assistindo Viva com Propósitos. Está no ar o seu programa e agora é hora do seu quadro Sala VIP. E a convidada desta semana é Marília de Camargo César. Olá, Marília, como vai? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigado você por ter aceitado e estar aqui conosco para compartilhar sua experiência e também o lançamento do seu livro. Marília é jornalista com passagens pela TV Globo de televisão e os principais jornais de economia do nosso país. Também trabalhou com jornais de economia na Europa. Atualmente colabora com Valor Econômico. É também casada, tem 2 filhas e mora na cidade de São Paulo. E hoje estamos aqui na Livraria Cultura, em São Paulo, no Shopping Vila Lobos, para o lançamento do seu livro Ferido em Nome de Deus. Marília, fala um pouquinho sobre a fé cristã. Como você define a fé cristã? A fé cristã, na minha opinião, é quando você coloca Jesus Cristo como a maior referência. Você tira o eu dessa referência maior da sua vida e coloca Jesus. Ele passa a ser a pessoa mais importante. Acho que essa poderia ser uma definição bem simples do que é fé cristã. Então não tem a ver com religião, né? Não, para mim não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma forma de viver mesmo. O que será, Marília, que as pessoas insistem em associar fé à religiosidade? Essa é uma pergunta difícil. As pessoas associam cristianismo à religião, né? Talvez por toda a institucionalização que houve historicamente, mas, na minha opinião, viver a fé cristã de uma forma autêntica é se separar disso, né? Você não precisa necessariamente estar ligado a uma igreja para ser um bom cristão, embora eu creia que há muitas igrejas boas onde a tua fé pode ser alimentada. E por falar em religião e institucionalização da religião, como vai a fé cristã institucional no Brasil, em sua opinião, hoje? Parece que vai muito mal, né? Nós vemos aí um grande mercado, na verdade, né? As pessoas aprendendo que indo para as igrejas crescendo muito numericamente, mas a qualidade desse relacionamento talvez seja não tão boa, né? E as pessoas aprendendo que se relacionar com Deus é realmente aprendendo a fazer trocas, né? Aprendendo que estar com Deus é você ter que fazer as coisas, cumprir ali uma série de requisitos para poder ser abençoado. Então, eu creio que isso que está sendo vendido na mídia aí precisaria ser questionado e o livro, ele ajuda, na minha opinião, a fazer um pouco esse questionamento. Você tem uma formação cristã evangélica que iniciou-se pelas igrejas chamadas históricas, presbiteriana, batista, mas depois você acabou se deslocando a uma comunidade carismática. Por que isso aconteceu? E você também poderia avaliar como anda hoje a realidade dessas igrejas que você acabou deixando e que na maioria delas hoje estão estabilizadas ou até decrescendo? Por que isso? Eu morei na Inglaterra durante um tempo e quando eu voltei, fui convidada, procurei a igreja batista da qual eu fazia parte e voltei a frequentar aquela igreja e por acaso, ou não por acaso, sei lá, fui convidada por uma prima a ir conhecer essa igreja que ela estava frequentando. E ali eu encontrei um ambiente diferente, eu não conhecia uma atmosfera tão emocional. E eu acho que o que está levando as pessoas para as igrejas é justamente
esse culto emocional, né? Os louvores são muito bonitos, as melodias, e o ambiente é muito acolhedor. Eu, naquela ocasião, estava enfrentando algumas dificuldades pessoais e encontrei ali uma atmosfera mais mística, e aquilo fez muito bem para mim. Então eu acredito que as pessoas que estavam ali também se identificavam com isso. Então logo decidi fazer parte dessa comunidade, passei a frequentar e fiquei ali durante muitos anos. Ok. Por que o seu livro se delimitou apenas à realidade cristã evangélica? O livro partiu de uma experiência pessoal. Eu não fui ferida pessoalmente por nenhum pastor, sempre me relacionei bem, talvez porque houvesse uma distância maior entre nós. Eu nunca fui muito próxima, assim, de viver ali colada no pastor, mas eu vi como ficaram alguns amigos que conviviam muito de perto com essas lideranças e dependiam muito desses pastores para tudo, né? Então, quando começou a haver ali denúncias de abuso, a liderança estava ali passando um pouco dos limites e interferindo muito na vida das pessoas e dizendo que, em nome de Deus, a pessoa tinha que fazer aquilo e tinha que fazer aquilo outro. Essas pessoas que andavam muito próximas dessa liderança saíram muito machucadas emocionalmente. E então aquilo me incomodou, ver o estado em que ficaram esses amigos, e eu achei que eu deveria escrever essas histórias como uma forma de... Primeiro eu queria entender o que tinha acontecido, né? De uma hora para outra, um pastor que era um ídolo, né? E aí eu acho que é um dos problemas, que o pastor tinha virado um ídolo, ele passou a ser acusado, virou um vilão, né? Então não estava encaixando muito bem aquilo. E eu queria entender o que tinha dado errado. Então eu resolvi investigar e contar essas histórias para que talvez elas pudessem ajudar outras pessoas que passaram pelas mesmas experiências. Em sua opinião, você avalia que a igreja evangélica e, consequentemente, os seus líderes pastores ferem mais do que a igreja cristã, no caso católica, e os seus padres, ou isso acontece nos dois lados da fé cristã brasileira e mundial? Olha, eu não tenho dados, eu não investiguei isso a fundo, mas eu conversei com algumas pessoas, sociólogos da religião, a respeito disso, e existe um entendimento de que há abuso em todas as religiões, não só entre os evangélicos, talvez entre os católicos, mas no budismo, no espiritismo. Então eu acho que não é uma... A religião, em nome de Deus, de forma geral, manipula? Muito demais, né? Isso é patente mesmo. Então, qual é, em geral, a maior contribuição que você acredita que Feridos em Nome de Deus traz para o leitor?